Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Eu saúdo a todos os irmãos e ouvintes inscritos aí em meu canal com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, hoje eu gostaria de trazer uma reflexão sobre a Santa Ceia, amém? Muito tem se ouvido nos últimos dias, devido à palavra de Deus falar, que nos últimos tempos os homens iam se tornar avarentos, irmãos, orgulhosos, presunçosos, cheios de vanglória e etc, irmãos? Então nós estamos no tempo que as pessoas estão querendo se destacar uma mais do que a outra. As pessoas estão querendo se aparecer mais do que o próprio Deus. Então, eu gostaria de fazer uma meditação com a igreja, amém? Referente à Santa Ceia, sobre o pão asmo e o pão com fermento. Se pode ou não ser servido a Santa Ceia com pão com fermento, amém? Esse discernimento foi o próprio Deus que me deu, irmãos? O próprio Espírito Santo, porque eu creio que recebi de Deus o Espírito Santo, e a palavra de Deus fala na epístola de 1 João 2, versículo 27, que agora não precisa mais de quem vos ensine, porque recebestes a unção, que é o Espírito Santo, o qual vos fará lembrar de tudo quanto ouviu e leu, amém? Então o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele vai testificar para nós se o que nós estamos ouvindo e lendo é verdadeiro ou se é falso, amém? Então vamos ler aqui, igreja, o fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus, capítulo 16, versículo 15. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: vede e acautelai vós do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Percebendo-os, Jesus diz: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vós lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Interrogação. Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Interrogação. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Interrogação. E sim, acautelai vós do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Igreja, nós estamos vivendo o tempo, está aqui, Mateus, amém? Celular é ruim, a câmera aqui, capítulo 16 e o versículo 5, amém? Nós estamos vivendo um tempo, igreja, que as heresias têm entrado dentro da casa de Deus, a apostasia, a vanglória, a soberba, o orgulho, a exaltidão, a insubmissão a Deus, e aos líderes, aos pastores. Tem muitos ministérios que falam que não existe pastor na terra, O único pastor que existe é Jesus. E nós vemos que isso é mentira, Eles estão enganados, porque a Bíblia fala que uns, irmãos, o Senhor deu para pastores, outros para profetas, outros para apóstolos e outros para doutores, evangelistas. A palavra de Deus fala também que nós devemos honrar os nossos pastores no Senhor. Nós devemos ser submissos aos nossos pastores no Senhor. O Senhor Jesus Cristo também mandou que Pedro apacentasse as suas ovelhas. Então, quem apacenta a ovelha é pastor, irmãos? Então, igreja, não que o fato da pessoa ter o título de pastor faz ela melhor ou menor do que alguém. A Bíblia fala também, no livro do profeta Jeremias, no livro do profeta Ezequiel, que ai dos pastores da casa de Israel, que são apacentadores de si mesmos, que não têm apacentado as minhas ovelhas, as feridas não curaste, irmãos, as perdidas não buscaste, etc.
Então Deus mostra que virá falsos mestres, falsos profetas e também falsos pastores e falsos cristos. Falsos Cristo significa ungido. Então, o Senhor Jesus Cristo falou que no fim dos tempos iam aparecer muitos dizendo que era Cristo. Porém, não era para nós ir lá, porque ele não estava lá. Amém? Então, quando fala Cristo, quer dizer ungido. Quantos que se dizem ser ungidos de Deus, sendo que não são? Amém? Nem sequer são conhecidos do Senhor. Mas agora nós estamos indo entrar na palavra aqui referente à Santa Ceia. Então, tem muitas pessoas que têm dúvida se podemos compartilhar, né, da Santa Ceia, né, irmãos, e se podemos ceiar com pão de padaria, ou seja, com pão fermentado, ou se tem que ser o pão asmo. Então as pessoas, irmãos, devido a estar tão ligadas à terra, ser tão carnais, muitas das vezes, ser tão dispersas, e não examinando as escrituras, não orando, não jejuando, pedindo a Deus revelações da palavra, e até mesmo pelo fato de não ter humildade, né, em ouvir a palavra de Deus, que muitos querem aprender a palavra apenas para discutir, né, para poder debater, mostrar que são mais sábios. Então o Senhor não se revela para esses. Então eles andam com sabedorias carnais, humanas, discernimentos de si próprio, e apenas pela letra. Para Deus fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando Pedro pregou pelo Espírito Santo de Deus, né, irmãos, cerca de 3.000 almas se converteram, foram salvas. Mas quando Moisés desceu com as tábuas da lei, né, as letras ali, cerca de 3.000 almas desceram à sepultura. Então a letra mata, o Espírito vivifica. E por que o Espírito vivifica? O Espírito Santo ele vai nos revelar o que está em oculto nas Escrituras. Se nós lermos com entendimento humano, nós vamos se portar assim como os discípulos de Jesus estavam se portando. A palavra de Deus fala aqui em Mateus, capítulo 16, versículo 5 a seguir, que o Senhor Jesus Cristo estava ali caminhando com eles, né, tendo eles passado ao outro lado, né, do rio, né, Jordão ali, esqueceram de levar pão, então eles ficaram preocupados, porque estava aproximando o dia deles ceiar e eles não tinham pão asmo, né, irmãos? Eles não tinham pão asmo. Ou seja, dá para nós entender que pelo Espírito Santo de Deus que eles tinham outro pão, porém não era asmo, era um pão fermentado, porque eles ficaram preocupados que o pão que eles tradicionalmente ceiavam tinha acabado, eles não levaram, esqueceram. Então o pão que eles tinham era o pão que eles comiam no dia a dia. Então eles ficaram preocupados porque o pão que eles tinham era um pão fermentado. Então Jesus fala com eles. Jesus lhes disse: vede e acautelai vós dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. E qual fermento que Jesus está falando? A palavra de Deus fala aqui embaixo no livro de Mateus capítulo 16, versículo 11, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, interrogação, e sim acautelai vós do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus, está entendendo? Então Jesus não falou para nós acautelar, ou seja, não misturar, não envolver, não comer, né, irmãos, pão com fermento. Quando ele pega o fermento, né, para aquelas pessoas que ainda não têm o discernimento do Espírito Santo, ele está fazendo uma parábola. Jesus está fazendo a parábola, e nem todos entendem parábola. Pessoas carnais não entendem parábola. Pessoas soberbas não entendem parábola. Pessoas nércias não entendem parábola. Pessoas que não examinam as Escrituras e têm humildade não entendem parábola. É necessário alguém que tem o Espírito Santo discernir a parábola para ele. É necessário alguém que conhece a Deus e as Escrituras, né, irmãos? Discernir para ele. Nós vemos que Jesus falou a parábola do semeador e os discípulos pediram explicação sobre a parábola do semeador, porque eles não entenderam o que Jesus falou. Jesus falou a parábola das virgens loucas e também teve que explicar, porque nem todos entendem.
Jesus também falou da parábola do servo vigilante. Jesus falou da parábola, amados irmãos, do fermento, e do joio e do trigo. Jesus falou várias parábolas na Bíblia. Então ele nos deu vários exemplos. Ele falou que ele é o pão vivo que desceu do céu. E não quer dizer que todo o pão que você comer é Jesus que você está comendo. Não tem nada a ver. Então, isso é especificações de exemplares que Jesus nos deu mediante a parábola. Ele não está falando que o fermento é o pecado. Ele está assemelhando o pecado ao fermento, porque o fermento ele é usado para levedar a massa. Quando você quer fazer uma receita e você quer que aquela massa fique inchada, grande, você põe uma pitada de fermento. Ela vai desenvolver, ela vai inchar, né? A massa outrora estava assim, quando você põe o fermento, ela, ó, mas a massa é a mesmo tanto, tá vendo? Só inchou, a consistência é a mesma. Não vai mudar. Se você fez uma receita que pesa meio quilo, você põe no fermento e ele inchando, não vai aumentar o peso da massa. Vai continuar a mesma consistência, o mesmo peso. Porém, vai estar levedado, ou seja, vai estar inchado. Né, irmãos? Então, o que Jesus está falando? Para cautelar do fermento dos fariseus e dos saduceus. Que ele está falando que é a doutrina dos fariseus e dos saduceus, ou seja, para nós não seguir a doutrina do mundo. A doutrina da mulher cortar cabelo, a doutrina da mulher pintar o cabelo, a doutrina da mulher usar mini saia, mini short, da mulher usar calça, roupas coladas, vestido colado, a doutrina da maquiagem, né? A doutrina aí dos fariseus é qual? Dos saduceus, hoje em dia, é o homem jogar futebol, é o homem, né, irmãos, casar, divorciar e casar de novo, tendo a sua esposa ainda viva, né? É o homem jogar videogame. Isso é o fermento, né, irmãos? Vai levedar a massa, ou seja, imagina uma igreja que você pode divorciar e casar de novo, tendo a sua esposa viva. Vai ficar inchada. A igreja que os jovens podem jogar futebol, assistir televisão, não pregam contra isso. A doutrina deles fala que Jesus só quer o coração, porque nós vamos ser salvos pela graça. Então, vai levedar a massa. Quem olhar vai falar, nossa, tinha umas 500 pessoas participando da Santa Ceia. Mas, ou seja, por que está levedado? Porque nem todos que estão participando ali fazem parte do corpo de Jesus. Está entendendo? Estão inchados. Não pertencem ao corpo de Jesus. Porque eles não têm comunhão com o Espírito Santo. Eles estão levedados, estão fermentados no pecado. Ou seja, eles estão misturados com o mundo. Então, tudo que mistura aumenta o volume. Né, irmãos? Aumenta o volume. O volume é aumentado. Se você tem 1 litro de água e acrescentar aí 200 ml de suco no meio do litro de água, vai ficar 1 litro e 250 ml. Mas de água mesmo pura, você só tem 1 litro. Aquele outro volume ali não tem nada a ver com a água. É uma mistura. Assim é o fermento no meio do povo de Deus. Então, Jesus, irmãos, ele não está falando para nós preocupar se o pão é asmo ou não, se o pão tem ou não fermento. E aqui, em Coríntios, glória a Deus, Coríntios capítulo 5, glória a Deus, aleluia, Jesus. Coríntios, capítulo 5, vamos ver o que a palavra de Deus fala aqui. Vamos ler aqui, amém? Coríntios, capítulo 5. Vou ler aqui do versículo 4, amém? Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Interrogação. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade da verdade. Está vendo?
Então, Jesus, ele pega ali, irmãos, um exemplo, né? Ele faz, é como se fosse uma parábola, né? O exemplo que ele deu ali é uma parábola. Então, ele usa o pão asmo como exemplo de santidade, de pessoa pura, porque o pão asmo não tem fermento. Então, ele está mostrando que se o pão não tiver fermento, ele não vai inchar, ele não vai levedar, ou seja, não vai dar um grande volume, aparentemente uma grande massa, né? Não vai enganar ninguém. Todo mundo vai olhar e vai ver que aquele pão não tem fermento, né, irmãos? Ou seja, igual as igrejas que pregam essa doutrina do Senhor e vivem o amor de Cristo, elas são igrejas, irmãos, que são comparadas ao pão asmo. Pode ver que elas não têm grande volume, não têm uma grande massa. Até os canais que pregam a salvação, que os irmãos têm humildade, né, e temor a Deus, e pregam apenas para edificar o reino dos céus, eles são pequenos, pode ver que eles não crescem muito. Ou seja, alguns parece que cresceu, mas não tão grande, estão apenas inchados. Você vai ver ali as pessoas que estão em volta, as pessoas que seguem, as pessoas que ouvem, muitas das vezes são pessoas soberbas, orgulhosas, cheias de fofoca, contenda, de ira. Ou seja, fermento, estão fermentados, não são pessoas puras, pessoas que estão ali aptas a ouvir, aprender e praticar com o amor verdadeiro. Não aquele amor fingido para mostrar para os outros, mas sim amando de corpo, alma e espírito o teu próximo. Então, a palavra de Deus fala aqui, ó, e sim com os asmos da sinceridade da verdade. Então, Jesus não está falando do pão, ele está falando com a pureza, com a pessoa pura, que nós devemos participar da Santa Ceia com pureza, com sinceridade, né, irmãos? Com sinceridade, com asmos da sinceridade, que 1 Coríntios 5, versículo 9, né, irmãos? 9, glória a Deus. Então, vamos aqui, mas, glória a Deus, aqui, ó, só um momento. Aí vamos aqui, 10. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós os malfeitores. Então, o que Paulo está falando aqui através do Espírito Santo? Que nós devemos celebrar a ceia, nós devemos ter uma vida com Deus, né, irmãos? A vida com Deus, não com o fermento dos fariseus. Ou seja, não misturar, tá vendo? Ele está falando para nós não se misturar com os impuros, com os maldizentes, os malfeitores, com os ladrões, os feiticeiros, idólatras, com os beberrões, porque vai levedar. Por exemplo, tem igreja que você chega, beberrão, adúltero, prostituta, tudo participa da Santa Ceia. Né? Ele serve a ceia ali como se todos estivessem aptos a ceiar. Aí você vê aquela multidão, né? Não vou citar nomes de igreja que não convém, não vai edificar em nada. Então você vai ver aquela multidão de pessoas ceando, mas são pessoas contendeiras, maldizentes, sempre está caçando defamar alguém, derrubar alguém. Então vai levedar a massa, ou seja, vai ter muitas pessoas em prol daqueles. Nós ia ter mesmo pelos falsos profetas nas igrejas e no YouTube, e nas rádios, na TV. Pode ver que eles sempre estão rodeados de multidões, ou seja, estão levedados. Mas quando o Espírito de Deus, né, for visitar aquela igreja, e olhando os membros ali dentro, olha lá se ele encontra um que tem pureza, que não está fermentado, que não está envolvido. Então, igual, por exemplo, você vê essas igrejas televisionárias, pastores televisionários, até mesmo no YouTube e em vários outros canais de comunicação, você vê ali lotado, né? Nossa, quem olha assim fala, não, minha igreja está esfriando, o povo está sumindo. Não é.
É porque a maioria dos membros do corpo de Cristo estão se desligando do corpo de Cristo e estão se envolvendo com os fermentados. Estão se envolvendo com o fermento dos fariseus. Então a palavra de Deus fala que o corpo de Cristo, igreja, ele não tem fermento, quer dizer, o pecado. Ele usa o fermento para simbolizar o pecado. Não quer dizer que o fermento é um pecado. Está entendendo, irmãos? O fermento não é um pecado. Ele está dando exemplo que o pecado é como um fermento, que se você colocar em algo, ele incha. Ou seja, se a Deus é amor liberar, né? Tem muitos que assistem, mas não liberado, não é liberado, né, irmãos? Muitos pregam contra. Jesus não liberou, né, irmãos? O homem que Deus usou para fundar o ministério não liberou, né? O Espírito Santo, que é o dono das igrejas, seja lá qual for, ele não liberou. Então, mas a rebeldia está em todo lugar, o joio e o trigo andam junto. Então, em todos os ministérios tem pessoas que assistem televisão, vê pornografia, casam, divorciam, mas se chegar no ouvido dos responsáveis, eles vão ser punidos, excluídos, disciplinados. Então, o que acontece? Por exemplo, a IPDA, Deus é Amor, ela não abriu mão da santidade. O povo que está abrindo, mas a igreja não. Né, irmãos? A Bíblia não abriu mão da santidade. Deus não abriu mão. Mas se ela começa a liberar agora pessoas divorciadas, a cooperar, se tornar obreiros, presbítero, diácono, dirigente, ela ia lotar. Você não ia ver nenhuma Deus de Amor vazia mais. Está entendendo? Se ela liberasse aí andar de bermuda, sem camisa, mulher cortar cabelo, pintar, entendeu? Você ia ver lotado, ou seja, ia fermentar, a igreja ia ficar assim, ó, pitadas de fermento, ou seja, a liberação da vaidade, a liberação da sensualidade, a liberação do adultério, né, a concordância com as práticas mundanas. Então ela ia levedar, ela ia ficar inchada. Quem olhar e falar, não, o ministério de Deus Amor cresceu muito, entendeu? Ou seja, está inchado, está fermentado. Deus olhava igual a igreja de Tiatira, estava lotada lá. Mas só que Jesus viu que são os poucos que não tinham se corrompido. São um pouco que não tinham se misturado com o fermento dos fariseus. Então, aqueles poucos agradavam a Deus. Então, é isso que ele está falando, amém? Não é do fermento do pão, mas sim do fermento dos fariseus e dos saduceus, que é o pecado, é a maldade, é a malícia, amém? Então, os irmãos, meditem aí na sua casa, hora antes, e meditem aí em Mateus, capítulo 16, versículo... Mateus, capítulo 16, versículo 5, e 1 aos Coríntios, capítulo 5, amém? 1 aos Coríntios, capítulo 5 a seguir, amém, irmãos? Mas ora antes de ler, amém? Que a Bíblia não interpreta de si própria, né, irmãos? Se o Espírito Santo de Deus não nos revelar a palavra, nós vamos ler e ficar confundidos, amém? Então, Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.